Todo começo de ano, o terror de ordem financeira para pais de crianças e adolescentes em idade escolar, dentre outras coisas, envolve compra da lista de material escolar. Para conversar conosco sobre esse assunto aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, nós recebemos o João Lanza. Ele é formado em administração, também especialista em estratégia e inteligência de mercado pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Ele leciona na pós-graduação de várias universidades na área de marketing, estratégia e empreendedorismo e ainda é CEO da WNN Consultoria. João, seja bem-vindo ao nosso espaço. Olá, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite à TV Câmara. Estou à disposição. O que eu puder ajudar, vamos lá. Vamos lá, João. Eu tenho um dado aqui. A Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares estimou que os valores encontrados nas papelarias, lojas do ramo, aumentariam em até 30% agora em 2023. Quais os fatores que podem estar relacionados com esse crescimento, esse grande crescimento nos preços? São vários fatores, tá? Nós temos desde a conjuntura econômica do nosso próprio país, onde a gente consegue ver claramente a diferença que nós temos entre o real desvalorizado e o dólar. A gente sabe e vimos muito bem o quanto somos dependentes de produtos importados. Materiais escolares não são diferentes. Essa cesta de produtos também compõe a vida do brasileiro e também é importada na sua grande maioria. Então, o real desvalorizado, o dólar acima de R$ 5, isso já afeta por si só. Nós temos os problemas de logística, porque a Europa também é um grande produtor de madeira, tem a questão da celulose, a logística ficou muito cara, e isso fez com que também encarecesse, principalmente devido à guerra da Ucrânia, e os preços que acabou levando o barril de petróleo às alturas, e fez também com que derivados de plástico, de tantos materiais utilizados para poder fabricar os produtos escolares, também subissem. Então, são esses principais fatores que nós temos hoje que influencia, né, obviamente, e nós tivemos, em específico, vamos imaginar assim, né, dentro da composição dos produtos, vamos falar de caderno e livros, que são os mais usuais, né, o preço da celulose, que é a matéria-prima para se fabricar o caderno, ela teve uma disparada, um recorde de preços, no preço da tonelada, em julho de 2022, a $910. Caiu um pouquinho agora em dezembro, né? Mas a projeção é cair um pouquinho mais em 2023, mas infelizmente em janeiro a gente vai ter que comprar material. Não vai dar para esperar acabar 2023 para comprar. Então, esses fatores fizeram com que o preço das cestas de material escolar subissem demais. Tá? Infelizmente, é algo não só brasileiro, mas mundial, mas que afetou todos nós aqui dentro do nosso país. Aproveitando que você comentou sobre esse item, em especial o caderno, né? A gente tem alguns dados aqui envolvendo a tributação de alguns itens. No caso do caderno, 30% do preço do produto é composto por impostos, dado do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Já em caso de outros itens, como canetas, agendas e réguas, segundo essa instituição, quase 50% do valor deles é de tributação. O que determina exatamente a tributação de cada um desses itens? Depende muito do consumo do material, de como ele é fabricado, o quanto que ele é utilizado, se ele tem alguma agressividade ao meio ambiente, se ele tem alguma matéria-prima importada, e chega, em alguns casos, até de dumping, né? Quando a gente fala de proteção de barreiras, para que a indústria nacional também possa se manter viva, né? Então, essa composição, ela leva como regra esses materiais, o que compõe esses materiais e o quanto que isso pode impactar na economia. Então, isso é o que faz a composição. Então, depende muito. Cada tipo de produto, desde o alimento até o caderno, como a gente está falando aqui, tem a sua variação e o que é estratégico para o governo, no caso. Uhum. A gente tem uma lei que é de 2013, Lei 12.886, que estabelece que as escolas só podem solicitar a compra para os pais dos alunos de itens que são usados de forma individual. Ou seja, muitas redes de educação que acabavam solicitando itens como giz para lousa, né, para uso dos professores, álcool, balões, até itens de higiene, como papel higiênico, por exemplo,
não podem mais fazer esse tipo de pedido, incluir esses itens na lista de material escolar. Existe uma fiscalização? Como é que funciona? Caso algum desses itens apareça na lista de materiais escolares do filho, o pai pode fazer alguma denúncia? Com certeza. Numa situação como essa, o pai ele deve procurar imediatamente o Procon, que é o órgão que pode ajudar nessa situação, né? E ele não é responsável por comprar esses produtos que são de obrigação da própria escola. Para isso, nós temos verbas públicas bem direcionadas para que as escolas se mantenham funcionando. Nós temos, no caso de escolas privadas, né? Elas também têm os recursos que já são abatidos dentro da mensalidade escolar. Então, não faz aqui a necessidade, a obrigatoriedade dos pais comprarem esses tipos de materiais básicos para a educação, que servem de apoio, né, para o grupo que vem a aplicar o método, o ensino, que são os professores. Então, cabe à escola administrar esses recursos e os pais têm todos os direitos de reivindicar essa questão e, inclusive, ir ao PROCON. Uhum. No caso, então, é de uma lista de material escolar que cumpre, né, os itens que são permitidos, né, de serem solicitados, mas o pai vai a determinado estabelecimento e percebe que os valores estão muito diferentes, né, o dobro, o triplo do preço de um estabelecimento para o outro. Isso é considerado abusivo, mesmo levando em consideração este movimento do mercado que você comentou, essa grande diferença de preço entre dois ou mais estabelecimentos, também é passível de denúncia? É complicado dizer isso, porque para você ter dentro de um livre comércio, né, de um capitalismo aberto, vamos dizer assim, todo mundo tem direito a aplicar o preço que quer, né? Agora, o que tem que ser levado em consideração é se os materiais comparados são do mesmo fabricante, são da mesma qualidade, da mesma marca. A gente sabe que o Brasil é o maior detentor de uso de direitos autorais, com produtos de personagem, etc. e tal. Isso acaba encarecendo o produto. Então, os pais precisam pesquisar muito os preços no momento em que eles vão comprar os materiais dos alunos, né, dos seus filhos. Então, é complicado dizer que cabe aí entrar com uma solicitação do PROCON para investigar, a não ser que tenha, no caso, né, uma papelaria ou alguém que tenha o único direito de distribuição de um produto. E aí sim cabe uma investigação, cabe a procura do PROCON, como, por exemplo, um livro exclusivo indicado por uma determinada escola, por uma determinada loja, e isso sim é passivo de investigação. Mas cabe aos pais procurarem produtos substitutos, o quanto eles podem economizar com esses produtos, identificar onde é mais barato. Inclusive, é até prazeroso para o pai, se ele quiser, e eu acho interessante isso para os pais, né? Levarem os filhos no momento da compra, porque ali já começa uma educação financeira. Eles podem ensinar os filhos o que é poupar, o que é substituir, e ali já começa a própria educação. Perfeito, João. Aproveitando que você já deu essa dica, eu vou aproveitá-la como pontapé inicial para a nossa próxima e última pergunta, que é uma orientação para os pais que precisam fazer essa compra, ainda não fizeram, né? Aqueles alunos que ainda não voltaram às aulas, aqueles que vão para a universidade, que orientações você dá para amenizar os gastos na hora da compra da lista escolar e também dicas de uma forma geral com relação ao orçamento doméstico, afinal de contas, começo de ano a gente tem IPVA, a gente tem o restante dos gastos de final de ano. Não é o caso de Bauru, né? A cobrança do IPTU começa só em abril, mas em muitos municípios já começou agora em janeiro. Então, tanto na hora de amenizar a compra dos artigos escolares, como os pagamentos, né? De uma forma geral, agora no começo do ano. Que dicas você dá? Olha, o mais importante de tudo é pesquisar, tá? Existe diferença de preço, a gente sabe que a gente pode comprar pela internet, tem uma grande facilidade, porque tem pessoas que precisam desovar seus estoques, e isso é uma oportunidade para quem está comprando. Então, pesquisar é a chave principal para poder ter uma redução nos custos, nos investimentos para o material escolar, tá? Inclusive, alguns pais se uniram, e existem atacados que vendem em grande quantidade para pessoas físicas, para CPFs. Então, esses pais se uniram, achei muito interessante essa ação, para poder negociar com esses atacados e conseguir um preço melhor na lista de material. Inclusive, esses dias eu estava no hipermercado, vi uma compra, desculpa,
era uma caixa, lembrei agora, uma caixa de sulfites, né, de papéis sulfites, que era mais barato do que se comprasse individualmente o pacote com 500 folhas. Então, se conseguir juntar essas pessoas para fazer essa compra, teria uma economia de 10%. E principalmente agora no começo do ano, esse tipo de ação é fundamental, porque o IPVA ele acaba consumindo demais os gastos da população. A gente sabe que o material escolar ele só compõe 0,14% do índice de IPCA, mas os outros gastos que a gente tem no começo do ano, como IPVA, como IPTU, como você mesmo disse, precisa ser ponderado, colocado numa planilha, tabelado, conversado dentro de casa, ver o que cabe no orçamento e explicar para o filho que às vezes aquela bolsa maravilhosa que ele sonha em ter vai ficar para um próximo momento. Uhum. Pesquisar pela internet, como você comentou, também pode ser uma bela alternativa. Com certeza, apesar das empresas de hoje, as lojas físicas também estarem agressivas nessa competitividade, mas a internet consegue-se bons descontos. João Lanza, nosso convidado hoje aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual, aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru, trazendo algumas dicas e orientações de ordem financeira para você que precisa aí cumprir e comprar a lista de material escolar do seu filho, para você que está na universidade. As aulas voltam agora em fevereiro ou março. Ficam essas orientações e também agora as dicas para colocar as finanças em ordem no começo do ano, esse desespero de impostos, IPVA, IPTU, enfim, e os restos do que foi gasto no final do ano passado, em dezembro. O João Lanza ele é formado em administração, especialista em estratégia e inteligência de mercado pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Também é professor de pós-graduação em várias universidades nas áreas de marketing, estratégia e empreendedorismo e ainda CEO da WNN Consultoria. Gentilmente atendeu o nosso convite para conversar conosco e trazer essas orientações a você que nos ouve e nos assiste. João, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Eu agradeço você também que nos acompanhou aqui pela TV e rádio e lembro que este conteúdo fica disponível na íntegra para você acessar pelo nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima!